Você tem medo de errar? Ou já sentiu medo de errar? Alguma vez deixou de fazer alguma coisa por causa desse medo? Ou tem deixado de fazer as coisas na sua vida, na sua profissão, por conta desse medo? Um medo paralisante. Se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, saiba que você não está sozinha, não está sozinho. Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Medo é uma reação natural do organismo, é uma emoção. Todos nós sentimos medo. E se você acompanha o trabalho, você já sabe que o que é considerado patológico, ou o que seria inadequado ou errado, é o excesso. Como o medo é uma emoção e nós precisamos saber lidar com as nossas emoções, talvez seja isso que você ainda não aprendeu. O medo de errar está relacionado à insegurança, ao perfeccionismo, à dificuldade de receber e saber lidar com as críticas e com a preocupação excessiva com o que os outros pensam. E provavelmente você esteja procurando um método ou um remédio que elimine o seu medo de errar com muita facilidade. Mas tudo na nossa vida é um processo. E como eu observei, o que embasa esse medo de errar são características que provavelmente você tem. Se você acompanha meu trabalho, você já me ouviu falar em características que não nos favorecem. E para que você possa conseguir lidar com o seu medo de errar, você vai precisar observar essas características. Quando eu falei em insegurança, perfeccionismo, dificuldade em receber e saber lidar com críticas e preocupação excessiva com o que os outros pensam, você se identificou? Se você se identificou, você precisa trabalhar essas suas características. E trabalhar as suas características não significa eliminá-las. Nós aprendemos a lidar conosco. Você vai aprender a lidar com você. Você vai aprender a lidar com as suas características. E é dessa maneira que você vai aprender a lidar com o seu medo de errar. É importante a gente observar que a maioria de nós, pelo menos as pessoas mais sensatas, tem esse medo que você também tem. Mas não significa que elas não vão realizar o que elas se pretendam fazer. Lembra, o problema é a intensidade, é o medo que te paralisa, é o medo que evita que você vá adiante. Nesse início de ano, nós estamos gravando esse vídeo no início de 2023, é muito importante a gente considerar isso, porque provavelmente você fez planos e provavelmente você venha fazendo planos ao longo da sua vida. Eu sempre sugiro que se faça um balanço no final de ano. Aqui no canal tem vídeo sobre isso. E a gente faz um balanço e a gente planeja o ano seguinte. Mas quantas vezes os seus planos só ficaram no papel? E o quanto disso foi pelo seu medo de errar? Se você acompanha meu trabalho, você sabe que eu sempre digo que a gente precisa identificar o problema para poder resolvê-lo. E se você ainda não acompanha, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Mas para que o seu medo de errar não continue te atrapalhando em tocar a sua vida, em realizar os seus projetos, vamos considerar algumas coisas. Primeiro, você já entendeu que o medo é uma emoção humana, você tem, todos nós temos. Segundo, toda emoção tem função, e a função do medo é te proteger. O excesso dele é que vai te prejudicar e que você só precisa aprender a lidar com essa emoção. E como você faz isso? Eu sempre falo aqui para você em desconstruir e ressignificar e em identificar o problema. E sempre sugiro que você se faça aquelas perguntas: o que eu estou sentindo e o que eu estou pensando? Você fez todos os seus planos para 2023. Só que na hora de colocar em prática, você paralisa. E faz aquelas coisas que a gente já falou aqui também. Você se sabota, autossabotagem, e você procrastina. Nada diferente do que acontece com a maioria das pessoas. Desconstruir aquela ideia de que tudo de pior acontece com você, de que você é pior do que os outros, de que o que acontece com você não acontece com as outras pessoas também é muito importante.
Medo de errar, paralisar por conta desse medo, se auto-sabotar e procrastinar são coisas que acontecem com a maioria das pessoas, senão o mundo seria maravilhoso, todo mundo teria sucesso, todo mundo seria bem sucedido. Então são características humanas que você pode e deve trabalhar. Se perguntou o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, provavelmente você vai identificar esse medo. Eu estou com medo. E você vai se perguntar, eu estou com medo de quê? Lembra que uma das características é dificuldade de receber e lidar com as críticas. Eu estou com medo de ser criticada, de ser criticado. Outra característica, preocupação excessiva com o que os outros pensam. O que os outros vão pensar, o que os outros vão falar. De novo, você precisa ficar se perguntando. Isso é aquele olhar para dentro que eu falo com você, uma análise realista de si mesmo que eu falo com você, para quem acompanha aqui o meu canal, e se você não acompanha, viu que você está perdendo? De novo, você deve se perguntar, por que eu me preocupo excessivamente com o que os outros vão pensar? Porque vão pensar, mas vão resolver para você? Não vão. Eu sempre sugiro que se observe biografia de pessoas bem-sucedidas. Hoje em dia, até por conta de plataformas como o YouTube, você tem acesso a muitas experiências de pessoas bem-sucedidas. E todas elas vão contar para você o quanto elas erraram, o quanto foram desacreditadas, o quanto foram criticadas. A gente já falou aqui no canal também sobre resiliência, depois você pode dar uma olhada. Mas é em cima disso, dessa emoção, desse medo, dessa dificuldade que você vai precisar trabalhar. Considera a fala dessas pessoas. Eu já falei aqui no canal para você que a gente vai errar mais do que acertar. Então esse é um dos argumentos que você pode usar para trabalhar o seu medo de errar. Quando a sua mente lhe responder, eu estou com medo. Estou com medo de quê? Estou com medo de errar. Mas eu sei, você vai falar com você, que a gente sempre erra mais do que acerta. Eu fiquei pensando quando estava preparando esse vídeo nos atletas de alta performance. Todos eles vão poder falar para você o quanto eles erraram para cobrar o pênalti, até que conseguissem acertar o pênalti. Quantas vezes eles erraram para acertar a cesta, até que conseguissem fazer aquela cesta, não sei quantos, 3 pontos, não sei. É o preparo, e durante o seu preparo você vai errar muito. Então você vai errar, muito provavelmente você vai errar, até que você acerte. Fiquei pensando também no Messi, o jogador de futebol. Quantas Copas ele participou? Todas as vezes que ele foi para lá, ele foi com um desejo preparado para ganhar o campeonato. E todas as outras seleções também. Até que ele conseguiu ganhar. Mas quantos outros jogadores de futebol foram com o mesmo desejo do Messi e não conseguiram? E se ele não tivesse tentado? E se o Messi não tivesse tentado? E se ele tivesse desistido disso? Se ele não fosse por medo, já construí uma carreira maravilhosa, então não vou porque eu vou errar, não vou conseguir. Poderia não ter conseguido, mas se ele não tentasse, ele não conseguiria. São esses argumentos que você precisa se lembrar, trabalhar para superar a sua insegurança, o seu medo de receber críticas. Ou você acha que um jogador do perfil do Messi também não recebe críticas? Acontece aqui com o Neymar. Muitas críticas. Então você vai receber críticas. E você vai precisar aprender a lidar com elas. Se fazendo essas perguntas, essa introspecção, essa ressignificação. Também lembrei de uma professora minha. Eu não me lembro que série, não me lembro quantos anos eu tinha. Mas era uma professora de matemática e ela tinha o costume de, quando nos devolvia a prova, ela corrigia toda a prova junto com a turma.
ela entregava as provas e, independente de você ter gabaritado a prova ou não, ela corrigia a prova junto com a turma. E aí, as pessoas que erraram tinham a oportunidade de observar onde erraram, por que erraram e como fazer certo. Isso é uma das outras coisas que você vai precisar considerar no seu processo de enfrentar o medo de errar. Porque mais importante do que acertar ou errar é aprender com os erros. De nada adianta a gente lidar com nossos erros, enfrentar os nossos erros, admitir o nosso erro, que também é muito importante. Pessoas que têm dificuldade de admitir quando erraram, lembra do perfeccionismo? O perfeccionismo ele pode te favorecer ou te prejudicar. Lembra que o problema é o excesso. Ser perfeccionista pode te levar a apresentar um trabalho, um resultado de excelência. É o que acontece com os atletas de alta performance. Mas o excesso também te paralisa. Porque se não ficar aquele tom de cor que você quer, porque se não sair do jeito que você quer, porque se não sair perfeito, você não faz. E a gente já falou sobre isso também aqui. Muita gente que não é tão perfeito, que não é tão bom, está fazendo no seu lugar. Pessoas perfeccionistas, pessoas que têm dificuldade de aceitar críticas, não admite que erram. Porque se ele ou ela admitir que errou, o outro vai estar certo em sua crítica. Essas pessoas acreditam que para elas estarem certas, o outro precisa estar errado. Isso não te favorece. Você não vai conseguir fazer uma avaliação adequada para identificar o problema, lembra? Onde você errou, e aí você não vai conseguir consertar. Então é muito importante que você, uma vez que tenha colocado o seu projeto em prática e não conseguiu o resultado que você queria, você analise e observe o que deu errado. Pode ser você, pode ser um fator externo, mas se você não se permitir identificar, você não vai conseguir consertar. E o que geralmente as pessoas fazem é repetir as mesmas coisas, o mesmo comportamento, as mesmas falas e vão obter o mesmo resultado. E se for o caso, o fracasso. Vão ficar fracassando porque estão insistindo nas mesmas coisas. É importante que você seja sincero com você mesmo. Todos nós erramos. Eu, gravando esse vídeo, já tive que parar várias vezes e voltar, porque pensei em falar uma coisa e falei outra. Me expressei de uma forma que eu achei não muito adequada, me enrolei com as minhas próprias palavras. A gente erra. E mesmo refazendo, às vezes depois do vídeo pronto, eu vejo que eu falei alguma palavra errada, mal colocada, tropecei ali nas vírgulas e na pontuação. A gente erra. Errar é humano. E a gente vai aperfeiçoando. Eu gosto de compartilhar com as pessoas que eu conheço, porque eu não sou muito boa nisso, de gravar vídeo, ainda não sou, né? Mas o que me incentivou a fazer, o que me deu a coragem de superar o medo de errar, porque eu também sou perfeccionista, foi uma fala da Natália Arcuri. E ela disse assim: eu te desafio a fazer um vídeo ruim. Você percebe como isso tira de cima dos nossos ombros a necessidade de ser perfeito, de ser perfeita? Ou seja, para que você possa superar o seu medo de errar, você precisa se permitir errar. E você vai conseguir se permitir errar quando você entender que você vai poder aprender com o seu erro. Você vai planejar tudo certinho e você vai com o desejo de acertar e ser bem-sucedida, ser bem-sucedido. O erro não é desejado, mas ele pode acontecer e se acontecer, você vai aprender com ele. Espero que você tenha compreendido que o seu medo é uma emoção natural e que você só precisa aprender a lidar com ele. Espero que o que tenha sido dito aqui
possa te ajudar a identificar o que não está permitindo que você seja bem-sucedida, bem-sucedido na sua vida, seja em que área for. Mas é fundamental que você entenda que é sempre um processo. O objetivo do meu canal aqui é te ajudar no seu desenvolvimento pessoal e no seu bem-estar, na sua qualidade de vida e seu bem-estar. Sempre lembrando o quanto é importante o autoconhecimento. Se você se permitir seguir esse processo com ajuda profissional ou com a ajuda de vídeos, livros, você cada dia vai se conhecer melhor, mais e melhor, e vai saber lidar com você. Eu desejo que nesse ano de 2023 você realmente tire seus planos do papel, que você se conheça cada dia mais e aprenda a usar todas as suas características a seu favor. Não queira ser perfeito, ser perfeita, que você não vai conseguir. Algumas características que você pode considerar até um defeito, sabendo lidar com elas, vão te favorecer sim, é o que faz o seu diferencial, é o que faz com que você seja quem você é. Eu espero realmente que esse vídeo possa te ajudar nesse processo, nessa jornada desse novo ano. Tenha um ótimo ano, seja muito feliz, realize os seus planos, tenha sucesso, seja feliz na sua vida e não se exija excessivamente. Vá lidando e superando com seus medos no seu ritmo, respeitando o seu processo. Mas vá, atue, conheça-se e lide com você. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, deixe a sua curtida, compartilhe para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Fica bem, se cuida e a gente se vê no próximo vídeo.